Nos próximos slides serão apresentadas a motivação e o modelo matemático deste trabalho, bem como a relevância social do mesmo. Modelos epidemiológicos compartimentais admitem o fluxo de indivíduos por diferentes compartimentos e são de ordem zero em relação à dependência em coordenadas espaciais, sendo expressos por sistemas de equações diferenciais ordinárias. Motivado pela pandemia do coronavírus e sob a ótica da equação geral de transporte, este trabalho visa a modelagem dos termos de geração e consumo e dos aportes difusivos e convectivos ao processo de espalhamento de uma infecção, levando em conta características ontológicas de uma população. Provocada pelo SARS-CoV-2, a Covid-19 emergiu em dezembro de 2019. Os primeiros casos correspondiam a pacientes apresentando pneumonia de origem desconhecida em Wuhan, na China. De modo rápido, a doença se espalhou pelo mundo e sua pandemia foi declarada em março de 2020. Como sabemos, a transmissão do vírus se dá por meio de gotículas de saliva e outros fluidos do trato respiratório humano. Modelos compartimentais para a disseminação de doenças infecto-contagiosas admitem fluxos de indivíduos por diferentes compartimentos. S representa o grupo dos indivíduos suscetíveis. E, o grupo de indivíduos expostos à infecção. I, o número de indivíduos infectados e R, o número de indivíduos recuperados ou removidos. São admitidos diferentes padrões de fluxo, como SIR, SIS, SEIR, ISEIS. Estes são modelos de ordem zero quanto à dependência em coordenadas espaciais. Em modelos tradicionais, o contágio é modelado como um fenômeno exclusivamente difusivo, isto é, supõe-se que pessoas infectadas transmitam o patógeno apenas para indivíduos especialmente próximos. Para processos em que a escala espacial é consideravelmente maior do que a escala temporal em termos de movimentação, como é o caso do espalhamento de um vírus levando em conta um contexto social no qual indivíduos circulam por diferentes espaços em um curto período de tempo, modelos não locais tendem a apresentar melhor desempenho. Além disso, modelos puramente de reação-difusão não captam aspectos importantes da mobilidade humana, como a tendência de retorno a uma base, residência ou local de trabalho, antes de um novo deslocamento. Propõe-se para este trabalho a incorporação do termo convectivo da equação geral de transporte para modelar deslocamentos humanos ordenados no espalhamento do SARS-CoV-2. Neste sentido, características ontológicas humanas devem ser levadas em consideração. Fenômenos de transporte são disparados e alimentados por meio de diferenças de concentração de grandezas. Xi é a fração de infectados no instante t e na posição r, sendo r uma grandeza vetorial tridimensional. Sob a hipótese do contínuo, Xi é uma grandeza intensiva sujeita ao transporte difusivo convectivo, bem como à geração e ao consumo locais. Assume-se que o tamanho da população em análise não seja dinamicamente afetado pela doença infecto-contagiosa, ou seja, N é constante. Portanto, uma vez conhecida a fração Xi de infectados, o número instantâneo de infectados Ni é uma grandeza extensiva dependente apenas do tempo t. A fração de infectados vem da solução da equação geral de transporte. O termo transiente refere-se à variação local da fração de infectados Xi com relação ao tempo. O termo convectivo refere-se à contribuição para disseminar a doença devido ao movimento coordenado das pessoas. O termo difusivo refere-se à contribuição para disseminar a doença devido ao movimento aleatório, e o termo fonte sumidouro contempla um termo de geração referente às taxas de contágio e reinfecção e um termo de consumo, que corresponde às taxas de óbito e recuperação. Desde o início da pandemia de Covid-19, o distanciamento social é apontado como estratégia para mitigar a contaminação pelo SARS-CoV-2. Tal estratégia engloba medidas para reduzir interações mútuas em uma comunidade que pode incluir indivíduos sintomáticos, pré-sintomáticos e assintomáticos. Na cidade de São Paulo, a taxa de contágio apresentou um decréscimo significativo em abril de 2020, através da adoção de políticas de distanciamento mais incisivas.
Tanto a heterogeneidade espacial quanto a mobilidade humana são fatores de influência na dinâmica de doenças infecto-contagiosas. Enquanto a velocidade v se refere ao movimento em macroescala da comunidade e se traduz na contribuição convectiva, o movimento aleatório em microescala das pessoas, constituintes do meio contínuo, leva à contribuição difusiva. Se, por um lado, a velocidade v deve levar em conta características e necessidades de mobilidade, por outro, o coeficiente de difusão deve refletir as interações casuais entre pessoas e a adoção de medidas de prevenção, tais como o uso de máscaras em locais públicos e a higienização das mãos. A modelagem epidemiológica proposta neste trabalho oferece o diferencial de incorporar características ontológicas específicas de uma metapopulação, visando numericamente simular o espalhamento em macroescala de um patógeno, no caso, o vírus da Covid-19. O objetivo é pesquisar e testar diferentes abordagens, por exemplo, equações constitutivas, para modelar especificidades socioculturais de uma metapopulação, tendo-se em mente o ajuste de parâmetros da equação apresentada contra dados coletados para a pandemia de Covid-19.